Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Com Alda Monteiro e Chico Leite. Jornal Águia Web. Você pode participar do nosso jornal mandando um recado, sugestão ou ao vivo pelo WhatsApp. 869-9491-9257. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. Jornal Águia Web. Em Barras, meio-dia em ponto. Esse é o seu jornal Águia Web, edição número 79. Uma boa tarde a você que nos assiste através da nossa live no Facebook, através da nossa página Rádio Águia Web e também através das plataformas de rádio digital e rádio web e através do nosso aplicativo. Uma boa tarde ao Roberto aí do Barras em Foco, é o nosso novo companheiro aqui de bancada. A gente dá boas-vindas ao Roberto e vai apresentar o jornal aqui junto comigo. Boa tarde, Marcos André, e abrir aí o microfone aí para o nosso amigo Roberto aí, dar o seu primeiro boa tarde aqui no nosso jornal Águia Web. Então, nosso muito boa tarde. Estamos aqui agora, a partir de agora estamos aqui trazendo informações de Barras, região e de todo o Brasil, para deixar você informado de tudo que se passa no mundo e aqui na nossa cidade. Então, meu muito obrigado, e a partir de agora estamos aqui com você para todo o Brasil, através da Rádio Águia Web. Para todo o Brasil e o mundo, né? E o mundo. Que fala português. Roberto, hoje nós vamos discutir uma questão muito importante, né? Que é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, que formou maioria para responsabilizar as plataformas por posts de usuário. E o placar já está em 6-1, né? 6-1, né? 6-1. Essa decisão do STF, ela acende um alerta. Esse alerta a pessoa tem que considerar. Por quê? Porque se por um lado muitos defendem a liberdade de expressão, por outro lado também as pessoas não podem, né, no caso as redes sociais, as plataformas não podem se isentar da responsabilidade dos danos causados através de fake news, de notícias que têm prejudicado muita gente. É verdade. Eu costumo dizer aqui o seguinte: quando inventaram o carro, né, não tinha lei de trânsito, né? Mas depois que todo mundo passou a ter um carro, não pode viver sem lei, né? Então a liberdade de expressão, ela tem que esbarrar na liberdade do outro, né? É verdade. É porque se o entendimento do STF realmente for consolidado, a gente vai ver uma mudança drástica aí nas redes sociais. Porque nós também não podemos fechar os olhos para a falta de moderação das redes sociais, porque com certeza os padrões de moderação das redes sociais vão ser monitorados para que não venha causar nenhum dano. Por um lado, muitos vão julgar, vão criticar, vão tentar alegar que está faltando liberdade de expressão, mas por outro também vai ser bom para todo mundo. Com certeza. Nosso segundo ponto de pauta aí é uma coisa muito triste, né? Quase 1.500 mulheres foram mortas em razão de gênero em 2024. São 10 casos a mais em comparação a 2023. Olha, é um negócio absurdo, né? Os números da violência contra a mulher no nosso país. O mundo está muito doido, viu, Roberto? Olha só, o mundo não erradica o trabalho infantil e tem 138 milhões de vítimas em 2024. Lugar de criança na escola, né? Com certeza, né? Já passou esse tempo das crianças, né, terem que muito cedo ainda trabalhar para poder ajudar em casa e sobreviver. Mas a cada dia que se passa, a cada tempo que se passa, o trabalho infantil tem crescido bastante, e com isso vem também a exploração, e surge até outros temas, né? Abuso, estupro,
assuntos que têm prejudicado a infância da criança. Que mundo é esse, né? Que não se protege as nossas crianças, né? Olha, uma coisa, eu gostei muito do seu vídeo a respeito da questão da água. Você tem a sensibilidade para os temas aqui. A questão da água, né, da privatização da água, ainda vai dar muito pano para manga. E Teresina, que já foi privatizada, e é a mesma empresa que comprou a água de Barras, é a mesma empresa que comprou a água de Teresina. É uma empresa paulista que tem como sócios o Banco Itaú e o Fundo Soberano de Singapura, né? E lá em Teresina está havendo uma CPI na Câmara Municipal. Lá pelo menos os vereadores estão tentando apurar, mas foi suspensa a CPI por confusão, né? Isso, uma confusão interna, né, entre o vereador Petros e a sua colega, né? De partido, Samantha Cavalga, né? Essa situação é bastante complicada, porque é um tema que já tem prejudicado bastante os teresinenses, tem trazido bastante dor de cabeça, porque se por um lado a prefeitura tenta fazer, por exemplo, recapeamento dos asfaltos, aí lá se vem a empresa e vem destruindo tudo aquilo que foi feito. Olha, o deputado Evaldo Gomes e a Josiane, né, que é a secretária estadual de esportes, estiveram em Maceió, Alagoas, para lançar uma Copa Rainha Marta, futebol feminino aí. Confusão entre a fusão do PSDB e do Podemos. Certo que, segundo o Evaldo Gomes, está fazendo o deputado Evaldo, que está saindo dessa confusão e muito provavelmente migrando para o PT. Olha, gente, tem uma notícia aqui alarmante, né? Tem um projeto, isso aqui está na imprensa aqui do Piauí, tem um projeto de lei no Senado da República para permitir que o supermercado venda remédio. Olha, nós já temos um alto índice de pessoas morrendo no Brasil por automedicação. Tem coisa mais absurda do que você vender um remédio em prateleira de supermercado. Isso é um absurdo, um negócio desse. Muito absurdo. Olha, a gente tem uma matéria aqui do GP1 que a gente já concorda e já estava triscando nisso aqui, ó. Pré-candidato a deputado queima largada e faz campanha antecipada. Com relação ao banheiro do capote, o candidato aí, o WC. Porque, veja só, gente, fazer campanha extemporânea do jeito que estão fazendo aqui em Barras, né, é um negócio escandaloso. E cabe o Ministério Público tomar uma providência com relação a isso, que a Prefeitura de Barras não tem outra coisa, outro serviço a não fazer campanha antecipada para deputado. O que a gente sabe é que tem muita gente aí revoltada com a venda da água, né? E ninguém sabe quanto foi que a Prefeitura recebeu, se já recebeu, quanto vai receber, o que vão fazer desse dinheiro. Venderam toda a água de Barras, privatizaram, né? E só venderam a água de Barras porque a Câmara Municipal e a Prefeitura autorizaram o governo do Estado a fazer isso. Senão não teriam feito, que bem aqui em Campo Maior não é privatizado. Prefeito Edilson Capote é acusado de burlar a lei. Rapaz, burlar a lei para ele parece que já é corriqueiro, né? E usar dinheiro público para se promover. Está aqui no GP1 e é denúncia do Ministério Público. Eu e a advogada Priscila Lage, né, estivemos em Teresina com o secretário de organização do PT, o secretário estadual Edmundo, e também com o presidente estadual do PT, o deputado João de Deus, uma conversa muito boa a respeito da eleição para a direção do PT a nível municipal, né, que a gente está concorrendo aí. Embora a atual direção não quisesse que a gente continuasse concorrendo, mas não está no poder deles de evitar. Mas lá no finalzinho a gente vai fazer aqui uns comentários, né, a respeito. E para finalizar aí a pauta, Rafael Fontelli, pesquisa do GP1. Rafael Fontelli, tem uma pesquisa, vamos deixar o número para depois, né? Vamos ouvir a primeira matéria, que é sobre o STF.
A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou favorável à responsabilização das redes sociais e plataformas online por postagens ilegais feitas por seus usuários. A votação foi retomada nesta quarta-feira e o placar ficou em 6-1 para que as empresas de tecnologia sejam responsabilizadas civilmente na Justiça pelos conteúdos ilícitos. Os ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes acompanharam o entendimento dos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Flávio Dino e Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, de que as redes sociais devem ser obrigadas a monitorar e remover, por iniciativa própria, conteúdos veiculados por usuários que possam ser considerados ilegais. Cristiano Zanin defendeu que o artigo 19 do Marco Civil da Internet deve ser considerado parcialmente inconstitucional. O artigo exige ordem judicial prévia para a exclusão de conteúdos por provedores de internet, websites e gestores de redes sociais. O ministro destacou ainda o papel dos algoritmos utilizados pelas empresas de tecnologia na disseminação de conteúdos ilícitos, com graves consequências para o sistema de direitos fundamentais e para o Estado democrático de direito. Na minha perspectiva, o artigo 19, compreendido em sua literalidade, viola o princípio da proporcionalidade. Ele não é adequado para proteger os direitos e valores constitucionais, é incompatível com a atual realidade do modelo de negócios de muitos provedores de aplicação, que fomenta a perpetuação de danos e desinformação, além de impor às vítimas o ônus de acionar o Poder Judiciário com todo o custo e desgaste que isso requer. O ministro Alexandre de Moraes também comentou sobre o uso de algoritmos para a monetização de crimes por meio das redes sociais. Moraes observou que a própria Constituição prevê que a liberdade de expressão pode sofrer restrições se os demais valores constitucionais estiverem em perigo. A verdade é que milhares de crianças, adolescentes estão sofrendo isso, se mutilando. Aqui no Distrito Federal, com aerosol, desodorante, para um desafio, uma criança morreu. A outra criança, a polícia descobriu um desafio em que ganhavam pontos as crianças e adolescentes se filmassem agredindo a própria mãe. Realmente é algo antissocial para umas redes que se denominam de redes sociais. Para Zanin, entre as alternativas a serem consideradas estão a remoção de conteúdo evidentemente criminoso sem necessidade de ordem judicial, a aplicação do artigo 19 apenas para provedores considerados neutros, além da isenção de responsabilidade em situações de dúvida razoável sobre a licitude do conteúdo. Nós temos aqui um número expressivo de brasileiros que se informam pelas plataformas digitais. Então, isso me parece reforçar a necessidade de, o tanto quanto possível, de aproximar a responsabilidade das plataformas com a responsabilidade que nós fixamos para os veículos de comunicação tradicional. O ministro Gilmar Mendes considerou que o artigo 19 é ultrapassado e que a regulamentação das redes sociais não representa uma ameaça à liberdade de expressão. Para ele, o modelo de irresponsabilidade das plataformas não pode ser mantido. Com os votos de Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, 6 ministros já se manifestaram em defesa de algum tipo de responsabilização civil das redes sociais sem a necessidade de decisão judicial prévia. Apenas o ministro André Mendonça divergiu dos colegas e votou contra alterações no Marco Civil da Internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Eu tenho só um pouco comentário ainda para fazer sobre isso. Primeiro, o Supremo está regulando isso porque o Congresso não conseguiu votar. Segundo, o Marco Civil da Internet caducou, né? Porque a gente ficar esperando que um processo seja transitado e julgado para tirar uma postagem da internet, aí quando tiver transitado e julgado não precisa mais tirar, não. É verdade, o estrago, né, já teria sido causado. Então, é evidente que é preciso responsabilizar essas empresas, né, e deixar mais aguçado, né, a moderação dos conteúdos que são postados lá, porque tem causado e prejudicado bastante os usuários da internet. E você disse tudo, as empresas, né, porque é um negócio, né?
Exatamente. Se a rede social, o Facebook, a Meta, né, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, o X, né, do Elon Musk, o Google, todas as redes sociais, se o cara está ganhando dinheiro com aquilo, ele tem que ter uma responsabilidade do que estão botando lá, né? A pessoa não pode estar fazendo discurso de ódio, o discurso contra a religião do outro, contra a cor da pele do outro, contra a sexualidade da pessoa. Isso é uma coisa que não é para estar sendo discutido. Isso não é alvo para. Isso é uma questão de foro íntimo, é uma questão de dentro da família, de dentro de casa. Não tem nada a ver você estar julgando o outro. Afinal de contas, não julgar para não ser julgado, né? É verdade, né? É o que a gente mais vê aí nas redes sociais. São pessoas, né, disseminando ódio, pessoas criticando. E não é uma crítica construtiva, é uma crítica destrutiva. Porque tem muitas pessoas que já até perderam a vida porque foram criticadas, foram muitas das vezes caluniadas, e muitas das vezes a vítima, se sentiu acuada sem saber o que fazer, e muitas das vezes a pessoa acaba tirando a própria vida. Como a gente teve há um tempo atrás um caso envolvendo até o humorista, o Whindersson Nunes, que ele supostamente teria se envolvido com uma moça, e todo mundo começou a criticar a moça. Criticaram tanto nas redes sociais, nos comentários dela, que ela acabou tirando a própria vida. Então tem que responsabilizar as empresas, porque é um negócio. Com certeza. E aí tem a turma que fica fazendo o discurso, né, dos extremistas, falta de liberdade. Engraçado é que lá nos Estados Unidos eu duvido que façam uma história dessa, né? Que é lá onde tem. Não faz de jeito nenhum. E na China que não faz mesmo, lá onde nasceu o TikTok. Pois vamos lá para o ponto 2. Lamentável essa violência contra as mulheres. Mas vamos lá, vamos ouvir os números que sirvam aí de alerta para que se pare, que se diminui. A ideia era que não houvesse de jeito nenhum, né? 4 mulheres foram vítimas de feminicídio e quase 200 foram estupradas por dia em todo o Brasil em 2024. É o que aponta o Mapa da Segurança Pública 2025, divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Em 2024, quase 1.500 mulheres foram assassinadas em razão do gênero em contextos de violência doméstica familiar ou por menosprezo e discriminação relacionados à condição do sexo feminino. 10 casos a mais do que no ano anterior. Enquanto aumentaram os casos de feminicídio em 2024, houve queda de 8% nos casos de homicídio doloso contra a mulher, que é quando não tem ligação com a questão de gênero, mas por outras motivações. Para a professora de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutora em Estudos de Gênero, Cristiane Brandão, a situação pode ser explicada pela forma como o feminicídio é tipificado e pelas mudanças nas interpretações dos agentes de segurança e da justiça. Na minha perspectiva, o que se teve foi, com o novo crime, uma necessidade de interpretação por parte do sistema de justiça, da esfera da polícia e depois do Ministério Público, quanto ao que seria o feminicídio. Antes eram 13, e aí com a criação do crime passou para 4, e agora está aumentando. Então, me parece que essa linha de interpretação de que o reconhecimento do feminicídio pode estar aumentando e aí caindo o número de registros de homicídios de mulher faz algum sentido. Em abril deste ano, a lei passou a permitir o uso da tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres que cumprem medida protetiva e não podem se aproximar delas. Para a especialista e professora Cristiane Brandão, a norma pode ajudar a reduzir os casos de feminicídio desde que funcione de forma integrada. Eu acho que ela pode vir a ter algum tipo de impacto, sim, se houver um sistema todo integrado, tanto de fiscalização quanto de acionamento da Patrulha Maria da Penha e de outras formas de prevenção ao feminicídio. Só a tornozeleira eletrônica por si não é um instrumento suficiente.
Os números do Ministério da Justiça também mostram mais de 83 mil estupros registrados em 2024, um aumento de pouco mais de 1% em relação ao ano anterior. De cada 10 casos no ano passado, quase 9 tiveram mulheres como vítimas. A cada dia, 196 delas foram estupradas em 2024. Paula Viana é uma das coordenadoras da organização não governamental feminista Curumim. Ela acredita que o aumento nas possibilidades de comunicação ajudou a aumentar os registros de violência contra a mulher. Esses índices eles aumentam porque sim, melhorou a comunicação com as redes sociais. Precisamos avançar muito nesse apoio comunitário, mais próximo da mulher possível. Como isso pode garantir a integridade de mulheres, de crianças, de vítimas, né, dessa violência, a violência de gênero que tem sua base nesse sistema patriarcal. Em valores absolutos, o estado de São Paulo lidera o número de estupros, mas na proporção para cada 100 mil habitantes, a situação mais crítica do país está em 3 estados da região norte: Rondônia, Roraima e Amapá. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. E aí, Roberto, é triste, né, uma situação dessa? É complicado. Eu estava olhando aqui um pouco aqui sobre a notícia. Tem um fato que chama bastante atenção. É que a maioria dessas mulheres, elas já haviam denunciado seus agressores antes. Então, de certa forma, o Estado erra em não proteger essas mulheres que já haviam denunciado antes. É verdade. É preciso que a polícia, né, aumente o número de delegacias da mulher, que mandaram aqui para Barra só um carro com cor de rosa, né? Lilás. Mas só o carro pintado não adianta, né? É verdade, ainda mais aqui em Barras, que a cada 10 casos, né, envolvendo violência, 8 são contra mulheres. A gente pode ver essa reportagem aí, até mesmo lá no meu portal. Você fez uma denúncia, sim, fiz sim. Então a gente vê que aqui em Barras tem bastante casos. Não é tão visto, não é tão mostrado, mas tem bastante casos de violência contra a mulher de gênero. Então é uma situação que ela tem que ser vista, é uma situação que as leis ela tem que ser mais apertadas. Aqui porque já senão, caberia uma delegacia da mulher, né? Com certeza, cidade, que né? caberia. E no caso as redes sociais aí são elogiadas, né? Porque ajudaram a campanha para combater isso, né? Porque antes existia, mas não existia notificação, né? E os números são robustos hoje, porque hoje há pelo menos a notificação, a caracterização do crime como feminicídio, como estupro, porque antes da informação nem isso, havia a subnotificação, né? É verdade, e muitas mulheres, né, por falta de conhecimento, mas esse conhecimento, né, ele se abrangeu através das redes sociais, muitas mulheres, né, acabaram se encorajando e denunciando seus parceiros, porque há muito tempo atrás as mulheres muitas das vezes eram vítimas de violência e ficava por isso mesmo, né, com medo até mesmo de perder a família, de perder o parceiro, né, e acabavam, né, se acuando. Né? Exatamente. É lamentável isso, né? E em todos os aspectos disso é uma coisa nojenta, vergonhosa isso. E por isso é que cabe uma delegacia da mulher na cidade de Barras, porque é constrangedor para uma mulher fazer uma denúncia para um homem, né? Realmente, ainda mais aqui, porque Barras é uma cidade polo. Aqui tem várias cidades que são cidades vizinhas daqui, cidades que, de certa forma, né, são próximas, como Batalha, Esperantina, Boa Hora, e aqui realmente deveria ter uma delegacia da mulher. E já teve um caso de uma menina aqui em Barras que foi fazer uma denúncia na delegacia e foi molestada por um policial, né? Infelizmente já foi expulso da polícia. Sim, a gente até acabou divulgando esse caso aí no nosso portal. É uma situação bastante constrangedora. Se você vai procurar ajuda, chega lá e né, a pessoa vai procurar ajuda e acaba se deparando com essa situação. Em vez de ser ajudada, é prejudicada mais ainda. Mais ainda.
É negócio brabo. Aí da mulher a gente parte agora para as crianças, né? E mundo velho tá doido, né? Quase 138 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em todo o mundo em 2024. Desse total, cerca de 54 milhões estavam em atividades perigosas, com risco à saúde, à segurança e o desenvolvimento dessa parcela da população. As novas estimativas foram divulgadas nesta quarta-feira pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, e pelo UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Os dados mostram uma redução de mais de 22 milhões de crianças e adolescentes em trabalho precoce desde 2020. No entanto, o mundo não atingiu a meta de erradicação do trabalho infantil até 2025, como previsto na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Maria Cláudia Falcão, coordenadora do Programa de Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho da OIT, ressalta que, apesar dos avanços, os números ainda são altos. Mas, para ela, a redução nos últimos anos representa uma esperança diante do contexto internacional, que ainda é desafiador. Por um outro lado, nos vem uma esperança de que é possível retomar a tendência de queda que a gente vinha vendo desde o início dos anos 2000, e esperava-se, inclusive agora, que haveria também um pequeno aumento, muito em razão ainda dos efeitos da pandemia. Com uma crise econômica instalada, com o contexto internacional aí marcado por guerras, conseguimos reduzir esse número, né? De acordo com o levantamento, 61% das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no mundo estavam em atividades agrícolas. Em seguida, aparece o setor de serviços, com 27%, e a indústria, com 13%, incluindo mineração e manufatura. Para a representante da OIT, o grande desafio é encontrar as vítimas do trabalho infantil, que não pode depender apenas da fiscalização do trabalho, e impõe a necessidade de busca ativa nos territórios. Dificilmente a fiscalização do trabalho ela vai conseguir encontrar todas essas crianças. Nós precisamos de uma articulação entre as mais diferentes áreas que estão nesses territórios, como assistência social, a parte de trabalho, direitos humanos, a saúde, a própria educação, e que todos esses agentes eles sejam capacitados e sensibilizados na identificação de uma criança em risco de trabalho infantil. Ao comprometer o direito à educação e limitar oportunidades futuras, o trabalho infantil impacta toda a sociedade, na avaliação de Maria Cláudia Falcão, da OIT. O fato da persistência do trabalho infantil não impacta somente essa criança que está envolvida no trabalho infantil, ela impacta no desenvolvimento das nações, né? Um freio ao desenvolvimento impacta na minha vida, na sua vida e nas condições de vida de toda a população, né? Porque aí a gente está tirando o futuro dessas crianças, mas que daqui a alguns anos eles é que serão as gerações futuras. Quase 2/3 de todas as crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, cerca de 87 milhões, estão na África subsaariana. Na Ásia e no Pacífico, houve queda de 5,6% para 3,1%. Na América Latina e Caribe, a redução total foi de 11%. Desde o ano 2000, o trabalho infantil foi reduzido quase pela metade no mundo. Passou de 246 milhões de vítimas para 138 milhões. Estima-se que, para eliminar o trabalho infantil nos próximos 5 anos, as providências teriam que ser 11 vezes mais rápidas. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. E ainda tem gente, né, Roberto, que diz assim, no meu tempo menino trabalhava, ninguém reclamava. Mas acontece que esses meninos que não tiveram tempo para estudar, você está condenado pro resto da vida, né? É verdade. Mas isso aí é um retrocesso silencioso, porque apesar de décadas, né, que o pessoal tem feito campanhas, né, para erradicar o trabalho infantil, mas ainda assim essa meta não foi alcançada pela ONU. Então a gente vê que é um retrocesso silencioso, porque ninguém fala, é um retrocesso silencioso.
Olha, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo. Mas veja só, os países desenvolvidos, eles erradicaram o analfabetismo, o trabalho infantil, há mais de um século. O Brasil, porque eu tenho uma certa vivência, o Brasil é um país que só passou a ter educação como uma questão de Estado, né? Não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. A política nacional de educação é muito recente. É do governo Fernando Henrique Cardoso para cá. Então, se você for ver o período histórico que a gente tem, sem falar as péssimas administrações municipais que não aplicam o recurso corretamente no município. Mas antes do governo Fernando Henrique Cardoso, né, não tinha educação básica no país. Não tinha. A prefeitura aqui de Barras era poucos colégios, os professores eram leigos e os salários que se pagavam aos professores eram aviltantes. Praticamente não se pagava. O cara ia lá dar aula porque queria dar aula. Por vocação mesmo. Por vocação, Roberto. Então é muito recente. Porque os países desenvolvidos são desenvolvidos porque resolveram essas questões há mais de século. É verdade, porque tem aquele velho ditado, né? Quem tem informação, né, abre qualquer porta. E se a pessoa ela não tem informação, se ela não tem conhecimento, muitas das vezes ela acaba se sujeitando para os maiorais, né? Os maiorais que estão aí no poder há muito tempo. Embora o Brasil ele tenha diminuído nessa questão do trabalho infantil, mas num todo o mundo tem falhado, principalmente a Organização das Nações, que é a ONU. E com certeza. Infelizmente a ONU não tem conseguido cumprir o papel dela, né? Que ela foi criada no pós-guerra, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. As guerras estão aumentando, a imigração está cada vez pior, problema de gênero, problema com criança. O mundo parece que está assim meio doido. No lugar das coisas melhorarem, a gente está piorando. Está faltando humanidade. Faltando humanidade. E o que mais chama a atenção nesse caso, é que a maioria dos casos, né, de crianças trabalhando, crianças mesmo, trabalho infantil, é no meio rural. São crianças, né, trabalhando em lavoura, trabalhando muitas das vezes expostas, né, a aqueles venenos. Né? Eu já vi alguns vídeos de crianças sendo obrigadas a trabalhar em pedreira, extração de pedra. São coisas terríveis, né? Coisas terríveis. E o pior que eu acho é até mesmo gente popular e tudo, fica com aquela romantização de no meu tempo, criança trabalhar, ninguém dizia nada, não sei o que. Gente, isso não é correto. O correto lugar da criança é no colégio, é estudando, para ter oportunidade de ascender socialmente. É verdade. Eu concordo que a criança, desde cedo, ela já tem que ter, de certa forma, uma responsabilidade, mas uma responsabilidade dentro do que ela é, que é criança, porque criança, ela tem que brincar, não trabalhar, muitas vezes trabalhar na roça, trabalhar em lavouras, trabalhar em pedreira, como você falou. Criança, ela tem que ter responsabilidade em uma coisa, estudar, obedecer os pais, e os pais, por sua vez, né, cuidar para que ele venha a ser um bom cidadão, e não um futuro analfabeto, um futuro não promissor para aquela criança, porque como diz aquele velho ditado, criança é o futuro do Brasil e também do mundo. Por isso eu estava outro dia ouvindo um comentário de uma pessoa, ele dizendo assim, que absurdo, hoje em dia estão pagando para o jovem estudar. Eu digo, mas é claro, você imagina, eu disse para a pessoa que estava fazendo esse comentário preconceituoso com relação ao, como é o nome? Pé de meia, né? Pé de meia. Programa do governo federal, que dá dinheiro para os alunos do ensino médio. Vamos pensar aqui, Roberto. O filho de um rico vai para o colégio num carro de luxo, com um cartão no bolso, pode comprar o que quiser,
calça o melhor tênis, usa a melhor roupa, tem a melhor alimentação dentro de casa. Aí o filho de um pobre vai num ônibus, muitas vezes contratado pela prefeitura, como você me disse ainda há pouco, que até uma roda sacou aqui embaixo, no ônibus escolar, né? Ônibus caindo os pedaços, né? Calor, sem ar-condicionado. O pai não tem condição de dar o dinheiro para o jovem, né? Poder lanchar, ter alguma condição financeira ali. E qual é o problema do governo que gasta dinheiro com o rico, que tem subsídio, tem renúncia fiscal? Só de renúncia fiscal é 500 bilhões por ano aí para os empresários, para os donos de empresas. E aí, na hora que vai se dar dinheiro para o filho de um pobre, fica o povo criticando, dizendo que isso é um absurdo dar dinheiro para o filho de um pobre. Tu consegue compreender o negócio desse? A verdade é que a gente não precisa de igualdade, a gente precisa de equidade. Porque se a gente for tratar esse assunto da igualdade, pronto, todo mundo vai ter o mesmo tratamento. Porém, tem pessoas que ela tem mais condição do que as outras. Como você falou, o filho de um rico vai para a escola num carro de luxo, tem um cartão do pai. E o filho do pobre, embora ele tenha o mesmo direito à educação, mas ele não tem as mesmas condições. Depois ainda fala em meritocracia, né? Como é que o sujeito pode falar em meritocracia? É como botar o sujeito para correr. Ó, o filho do pobre ele vai do 300 metros atrás e o filho do rico parte 300 metros na frente. Aí não dá para concorrer na corrida dessa, né? É verdade, a gente precisa de equidade e ajudar quem está mais vulnerável, deixar no mesmo patamar de quem tem mais condições, não é verdade? Eu porque não me recordo aqui o nome do inglês, que escreveu um livro sobre a distopia. E esse livro, ele usa pela primeira vez a palavra, eu não vou trazer para cá o nome tudo direitinho, ele usa a palavra meritocracia, mas o livro é uma crítica, é uma distopia. E aí depois pegaram o livro do cara, que é lá um membro do Partido Trabalhista Inglês, e pegaram o termo e mudaram, e transformaram como se fosse assim num dogma. Olha, porque tudo tem que ser meritocrático. Meritocrático, meu amigo, é meritocracia se todo mundo partisse na corrida nas mesmas condições. Mas não tem meritocracia quando não se tem as mesmas condições para participar da corrida. É verdade, porque se por um lado a meritocracia, o sujeito ele consegue alguma coisa com base nos seus esforços, mas como você falou, todo mundo tem que estar no mesmo patamar, todo mundo tem que estar na mesma largada, porque não adianta um estar na frente e o outro atrás, aí depois usar a desculpa da meritocracia, sendo que um já saiu na vantagem. Isso aí não é meritocracia de jeito nenhum. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Olha, gente, eu estive em Teresina, segunda-feira, né? E tive uma reunião lá com a executiva estadual do PT, onde eu fui me queixar da atuação aqui do presidente municipal, dele, Vanderlei, que me denunciou e fez uma reunião de uma comissão aqui municipal, impugnando a chapa, nossa chapa, o PT é para todos, e também a minha candidatura a presidente do diretório municipal daqui de Barras, né? Eu sou filiado no partido, a gente tem uma chapa bastante plural, bastante ampla, tem gente de vários pensamentos que votam em candidatos diversos, né? E por surpresa nossa, quinta-feira passada, eu, o presidente do PT, esse Vanderlei, andava com um documento aqui, dizendo que a gente estava impugnado, que a gente tinha que recorrer, que a gente tinha que não sei o quê. Eu nem recebi documento, não quero conversa com esse tipo de gente, porque é desespero, é um medo de concorrer à eleição. Porque, rapaz, vamos ter coragem, vocês estão com 30 anos que mandam nesse partido, né? E os filiados não querem mais votar em vocês, essa que é a verdade, o medo de vocês é esse. Então a gente foi recebido pelo Edmundo, que é o secretário de organização, está aí a foto,
eu e a Priscila Lages, está na nossa chapa, o PT é para todos, ela também está participando de uma chapa a nível estadual para compor o diretório estadual, representando aqui Barras do Maratuã, na direção estadual do PT. A gente conversou lá com toda a executiva, né? E a gente tirou aí uma foto aí com o Edmundo, que é o secretário de organização, e o presidente da comissão eleitoral para todos os municípios e para o estado do Piauí, né? Que só esse tipo de sanção, esse tipo de ação, segundo o regulamento do PED, que é o processo de eleição direta do PT, não é o diretório municipal que resolve esse tipo de coisa. É a comissão estadual do PED, porque não é o estatuto do partido que tem que ser usado, é o regulamento do PED. Então, lá no regulamento do PED e no estatuto do PED, está tudo ok, a nossa chapa. Quero tranquilizar todos os companheiros e companheiras que participam da nossa chapa, que não existe impugnação, não existe nada a nível de comissão estadual, nem nacional. Está tudo regularizado, as duas chapas, uma encabeçada pelo Chico Leite e a outra encabeçada pela Lina do sindicato. Então, o que vocês deviam estar fazendo era promover um debate para a Lina explicar por que quer continuar a vida toda mandando no PT, para que ela quer continuar sendo presidente do PT, quer continuar sendo presidente do sindicato, o sindicato está com as portas quase batidas, né? Então, isso é que teria que explicar para os filiados, né? Porque mandou uma mensagem para nós aqui, que ninguém pode falar da cota de cargos dela, que ela tem os cargos dela, que ela que manda em tudo, né? Aí tem este Vanderlei, que antes era brigado com ela, junto com o Manel do PT, o Vanderlei denunciou as filhas dela lá no Francisco Trindade, né? E aí agora já não passaram o pano, já não tem briga nenhuma, estão tudo unidos, eles não querem perder a direção do partido de jeito nenhum. Mas isso é um processo natural, é uma eleição direta. Todo mundo tem um direito de ser candidato. Agora querem me tirar esse direito a mim e das pessoas que compõem a nossa chapa, né? Nós temos membros dessa chapa que são, por exemplo, o Teotônio. O Maestro Teotônio está na nossa chapa, é o filiado mais antigo do PT de Barras, foi filiado em 1981. Tem muita gente dentro da chapa e cada dia que passa a gente recebe mais apoio, principalmente depois dessa covardia que tentaram fazer de impugnar a gente. Mas eu tive aí com o presidente, está aí a foto, eu e o ex-deputado estadual João de Deus, que é o presidente estadual do partido, né? E com o secretário estadual de organização e presidente da comissão eleitoral, né, para o PED, que está tudo certo, né? Nós somos candidatos, não tem impugnação nenhuma. O que fizeram aqui em Barras é uma impugnação fake, né? Tem um fake news, agora também tem a impugnação fake, o que só demonstra o medo, né? O medo. Agora, o Vanderlei, que é o presidente do partido, é um cara que não sabe tratar as pessoas, é um cara extremamente arrogante, né? E ele age com arrogância. Muita gente não quer votar onde o Vanderlei está, justamente pela arrogância dele. Eu já topei com muito filiado que tem problema com ele, porque ele já discutiu com quase todo mundo. E ontem, o ex-vereador Neném Carcará, esteve na delegacia de polícia aqui de Barras, acompanhando um grupo de mães, né, lá de mães de alunos do Francisco Trindade, que é dirigido pelo presidente do PT, e as mães denunciando que ele tinha acusado os filhos dela de serem faccionados. Se os meninos, todo colégio tem briga, todo colégio tem aluno rebelde, né? Acontece que o colégio tem que procurar ter diálogo, ter psicólogo dentro do colégio, procurar dar assistência, procurar resolver da forma mais harmoniosa possível. Agora, acusar um aluno de ser faccionado é a mesma coisa que você está chamando o jovem lá de bandido, de traficante, e é uma acusação muito grave. Você não pode acusar, porque quem acusa cabe o ônus da prova. E agora, se o diretor do colégio foi chamado e ele não tiver essas provas? Porque só
o mau comportamento dentro do colégio não quer dizer que a pessoa seja integrante de uma comissão, de uma facção. Porque quando a pessoa é membro de uma facção, ele está cometendo crime tipificado tipificado pela lei criminal do nosso país. Organização criminosa é uma coisa muito séria, né? Para ser imputada, né? Sem ter a prova e tudo. Imagina como não é o clima dentro de um colégio desse, ou confusão em região. Isso não é a primeira confusão. Já teve uma confusão com as filhas da Lina, denunciando as filhas da Lina estar roubando merenda. Agora denunciando os alunos por ser faccionado, tentando impugnar a candidatura do Chico Leite, né? Com medo danado, vamos concorrer, debater, saber quais são as propostas de vocês para o partido, que vocês estão mandando no partido, né? A Alina e o Manel do PT, que está por trás disso tudo, ele não joga a pedra e esconde a mão, mas ele está por trás disso tudo. Eu tenho certeza, que eu conheço como funcionam as coisas. Então, vocês deviam, né, procurar fazer um debate com os filiados para explicar por que vocês querem continuar e quais são os privilégios que vocês detêm por estar com a direção do partido na mão, né? Porque o desespero por não perder a direção desse partido é muito grande. É muito grande. Mas vocês vão ter uma surpresa. Aliás, vocês já sabem que a maioria dos filiados ao partido não deseja mais que o partido seja dirigido por vocês, né? Porque se vocês tivessem a convicção de que iriam ganhar as eleições internas do PT, do PED agora em julho, vocês não estavam com essa história, com essa fake, com essa impugnação fake, né? Porque a nível de registro estadual, tá aí as fotos aí, o Chico Leite e a advogada, a companheira Priscila Lage, que integra também uma das chapas estaduais, nós fomos recebidos pela direção estadual e lá entregaram para nós os recibos, os protocolos, que lá tá tudo sarado, lá tá tudo direito. Mas aí este Vanderlei queria me entregar um documento dizendo que eu estou impugnado. Por quem? Por ti, Vanderlei. Olha, vai cuidar da tua administração lá do colégio, que tu só é diretor do Francisco da Trindade porque tu é presidente do PT. Né? É o pagamento que tu recebeu por votar no PT. Eu nunca recebi pagamento por votar no PT, não. Eu sempre votei por convicção ideológica. Eu nunca ganhei um cargo, não empreguei ninguém. Nunca participei de nada disso. E venho votando há muito tempo. O deputado Assis Carvalho, o deputado Francisco, o deputado Lima. Votei no Brau, fui coordenador da eleição. Vocês não têm o que dizer de mim. Né? Falar com relação a futuro, ninguém pode ser julgado por uma coisa que ainda não aconteceu. Você não sabe o que vai acontecer. Doravante, o fato é que o PT precisa abrir as portas, precisa se oxigenar, precisa trazer novas pessoas para os seus quadros, não precisa de gente prepotente como este Vanderlei. Precisa, se for fazer uma eleição lá dentro do colégio, como toda direção de colégio devia, tanto do município como do estado, o diretor de um colégio devia ser eleito pela comunidade, pelos pais dos alunos, pelos professores. Se fosse ir para uma eleição, eu não tenho nem dúvida que tu não tinha chance nenhuma de ser diretor do colégio. Só tem porque tu foi colocado lá para ser presidente do PT e arrumou este emprego lá de diretor do colégio. Eu nunca tive emprego dado pelo Partido dos Trabalhadores. Mas mesmo assim, sempre tenho votado e defendido a esquerda brasileira e defendido a classe trabalhadora. Né? Eu sou contra o prefeito Capote, continuo na oposição ao prefeito Capote. Sou contra o que ele está fazendo na zona rural de Barras, comprando os lotes da reforma agrária. Estou aqui todo dia, aqui através da Rádio Águia Web, através da nossa associação aqui, Mundico Carcará, que é a mantenedora desse canal, né, que a gente tem com a população em Barras, para denunciar os abusos. Né? Abuso. Todo dia a gente tem um abuso para denunciar aqui. Para denunciar a questão da água, né? Que foi privatizada e a população está aí sem saber o que vai acontecer, a população carente. Enfim, nós vamos continuar aqui na trincheira, viu? Lutando, para que Barras um dia tenha uma administração que ouça
a classe trabalhadora, que organize os professores, que respeite os funcionários públicos do município, que as pessoas não vivam coagidas a não poder tirar uma foto com uma pessoa que não seja o Capote ou o irmão dele que é candidato. Né? Se a pessoa tirar uma foto comigo, com o Chico Leite, ou tirar uma foto com o Brau, vai demitido, vai perseguido dentro da administração pública. E a administração pública é para todos. É como é o nome da nossa chapa do PT. O PT é para todos. A de vocês é união e resistência. União porque estavam brigados, aí se uniram, né? E resistência às mudanças, resistência à democracia interna, resistência a gente saber quais são os benefícios que vocês têm, que fica só neste grupinho de vocês. Esse tipo de resistência é que vocês estão tendo, porque a resistência às coisas erradas da cidade vocês não estão praticando, porque a Alina não está indo atrás de defender a reforma agrária, né? Vocês não estão lutando contra o prefeito, né? Contra essa administração desastrosa, porque a Alina tirou foto, foi junto com o Wilson Capote, pedindo apoio para a eleição do sindicato. Não foi falar, foi do Brau, dizer que o Brau virou as costas para ela, quando é uma verdade que o Brau se dispôs a ajudá-la. Agora, ela, que quase que a totalidade da direção do sindicato, defende quem está aí desmanchando a reforma agrária, comprando os lotes da reforma agrária, quem compraram o São João, e despejar os trabalhadores de lá, e o sindicato não defende os trabalhadores que foram despejados lá do São João. Tem muita coisa para a gente resolver. Nós estamos ajustando aqui e nós vamos para cima da eleição e vamos lutar e vamos vencer essa eleição e dar um destino para o PT daqui de Barras, que é o destino de ser oposição de verdade a esse prefeito que está aí contratando empresa, eu não vou nem dizer que tipo de empresa é essa, que a justiça vai se encarregar agora, que o promotor já denunciou nessa história desse cartão. Olha, aqui o deputado Evaldo Gomes e a Josiane participaram do lançamento da competição feminina. O deputado estadual Evaldo Gomes, do Solidariedade, e a secretária de Esportes, né, do governo do estado, Josiane Campelo, estiveram em Maceió, capital de Alagoas, para participar do lançamento oficial da Copa Rainha Marta, competição de futebol feminino. Evaldo Gomes reforçou a relevância da iniciativa e destacou a importância do esporte na vida da população. Abre aspas, a Copa Rainha Marta é um símbolo de reconhecimento ao talento das jogadoras no futebol e, como parlamentar, reafirmo meu compromisso de continuar apoiando projetos que promovam o esporte e a inclusão social em todo o Piauí e no Nordeste, afirmou o deputado. De acordo com a secretária Josiane Campelo, a competição representa um importante marco para o fortalecimento e a valorização do esporte feminino no Nordeste. Abre aspas. Essa competição acontecerá em novembro e em cada estado nordestino, sendo representado por uma equipe. E é mais uma ação que busca impulsionar, desenvolver o futebol feminino na nossa região, criando novas oportunidades para as nossas atletas, destacou a secretária de Esporte, a Josiane. Pois é, muito importante, né, esse apoio ao futebol feminino, porque eu já até falei isso aqui, nós já teve uma época no Brasil, até o final da ditadura militar, da ditadura Vargas até o final da ditadura militar, era proibido mulher jogar futebol. É só porque o pessoal diz assim, rapaz, o Afeganistão, lá a mulher tem que andar de burca. Isso aqui no Brasil, até bem pouco tempo, não era muito diferente, porque a mulher era proibida, inclusive, de jogar bola. Né? Você vê que não é, a nossa cultura assim, não é assim tão diferente desses outros lugares, não. O patriarcalismo, né? O patriarcado, até deu uma enrolada na língua, não é uma construção só lá dos países islâmicos, não. Aqui também, nos cristãos, né? Olha, gente, uma confusão aqui, ó. PSDB e Podemos no Piauí. Fusão ou confusão? Tem a pergunta aqui, ó. A Convenção Nacional do PSDB, lamentável, melancólico, né? Um partido como o PSDB faliu, acabou, né?
E vai se fundir com um partido que era social-democrata, se fundir com um partido de direita, que é o Podemos, né? A Convenção Nacional do PSDB aprovou por larga margem de votos a fusão da legenda com o Podemos. No Piauí, o presente revela o futuro de incerteza para a união PSDB-Podemos. No Ninho Tucano, bastante desidratado, sobraram Luciano Nunes, que é o presidente estadual, e um grupo dissidente, liderado pelo advogado Jorge Lopes. Quer dizer, é tão pequeno e ainda tem um grupo dissidente, né? Tá igual o PT de Barra, né? Que é tão pequenininho, mas tem uma briga doida pela direção do partido. Que eu, sinceramente, não consigo entender essa briga, né? Mas nós vamos já tratar desse assunto. Poder bastante desidratado. Sobraram Luciano Nunes, presidente estadual, e o grupo dissidente, né? O Jorge Lopes. No Podemos, o presidente estadual é o ex-prefeito de Novo Oriente, Marcos Vinícius. Mas a legenda é influenciada por Fábio Abreu, primeiro suplente de deputado federal e filiado ao PSD. E Evaldo Gomes, deputado estadual. Que o Evaldo tem a influência dele lá dentro, né? Presidente do Solidariedade no Piauí. E com um caminho, segundo o Elivaldo Barbosa, são palavras dele aqui, e com um caminho pavimentado em direção ao PT. Há dúvida com quem fica o comando da fusão PSDB-Podemos no Piauí. Pode entregar para quem quiser aí, pode fazer até uma rifa, tirar no pau ímpar, né? Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Bem, gente, para encerrar aqui a primeira edição aqui com o Roberto do portal Barras em Foco, né, que tem uma audiência muito grande aí no Instagram, né? Isso. Aqui o resultado de uma pesquisa aqui do GP1, né? Rafael Fonteles tem 60,50, Margarete Coelho 6,42 na disputa pelo governo do Piauí, aponta o Instituto GP1. Pesquisa realizada entre os dias 3 e 8 de junho, foram ouvidos 1.200 eleitores. Rapaz, é que o governador aqui está dando de lavada, né? Eu ainda acho ainda que ela Margarete, ainda teve, foi muito ainda, né? Tendo em vista que ela é conhecida, mas não muito, tanto assim. Né? Mas não tanto assim, mas a gente vê que o governador tá bem à frente aí, né? Mas o Mainha apareceu aqui também. Mainha do PL. A Margarete Coelho do PP. Tem o Mainha com 5,50. Tá pau a pau aqui. Tá empatada com a Margarete, né? Coelho. E aí não sabe, não opina 14 e branco e nulo 13. Tem pouco indeciso, viu? Então, a pesquisa estima-se que 83% dos votos válidos, né, são para o atual governador, né, o Rafael Fonteles. E na estimulada é pior que ataca, né? Na estimulada é 83% para o Rafael Fonteles. Então, assim, para a oposição é bastante complicado, né? Porque a Margarete vem com 8 e o Mainha com 7. Está empatada também na estimulada. E a gente queria agradecer a vocês que nos assistiram através da live no Facebook, né? Através da nossa página Rádio Águia Web. Agradecer também quem nos ouviu através das plataformas aí de rádio web, rádio digital e também através do nosso aplicativo. A gente tem um aplicativo, é só você entrar na Play Store e baixar nosso aplicativo, você acompanha toda a programação. Agradecer aqui o Roberto e rogar a proteção aí dos céus, no meu caso dos orixás, né? Para que segunda-feira a gente esteja aqui de volta com vida, com saúde, para fazer esse jornal com vocês. Hoje, às 19 horas, tem a reprise, e amanhã a gente tem um podcast que o Marcos André edita com o que foi aqui, o que rolou de melhor que mais repercutiu durante a semana. Então, uma boa tarde a vocês, boa tarde ao Roberto, boa tarde ao Marcos André, e até segunda. Até segunda.
Que Deus abençoe. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.